Conversar com Mônica Bergamo, um artigo da. Na verdade, os deputados estão reclamando que aquele texto que prevê a inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi alterado depois da votação e isso está dando uma grande confusão apurada pela nossa Mônica. Conta aí, Mônica, bom dia. Megali, bom dia a todos. Pois é, os deputados votaram no dia 14 de setembro, agora há pouquinho, né, o Megali, uma mini reforma eleitoral para prever as regras das eleições para os próximos anos. E o que está dando a maior polêmica e que hoje deve estourar numa discussão maior no plenário da Câmara dos Deputados? É que alguns deputados estão dizendo que um dos artigos foi votado na Câmara e depois foi alterado. Depois da votação ele foi alterado, e é o artigo que trata da inelegibilidade, né? O texto publicado depois da votação pela Câmara diz que um político, Megali, fica inelegível pelo prazo de 8 anos, contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva pela qual ele foi condenado. Então, vamos pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado por prática abusiva pelo TSE. E aí, pelo texto que foi publicado, ele fica inelegível desde a data da eleição, ou seja, desde 2022, por 8 anos. Então, em 2030, passados 8 anos, ele já poderia se eleger. Parlamentares do PT e do PSOL com quem eu conversei, Megali, dizem que o artigo não é o mesmo que foi lido no plenário e aprovado pela maioria dos deputados. O texto teria sido modificado depois de votado, e essa mudança teria sido feita para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, na opinião desses parlamentares. Então, é isso que eu estou falando. E qual que é a confusão? Os parlamentares que estão denunciando essa mudança no texto, eles dizem que uma emenda foi apresentada pelo PT, quando essa mini-reforma eleitoral estava sendo votada, essa emenda foi acolhida, e essa emenda dizia que a pessoa condenada pela Justiça Eleitoral, pela prática de abuso de poder econômico político, ela ficaria inelegível por 8 anos a partir da condenação. Isso muda muita coisa, o Megali, porque vamos pegar o caso do Bolsonaro de novo. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023. Então, se a data ser contada... Travou. Agora a gente ia fazer as continhas. Tá. da condenação. Oi, Mônica, voltou. Ele não pode ser eleito. Mônica, você estava começando a fazer as continhas, aí deu uma travadinha e a gente, se a gente continuar, não vai dar para entender nada. Então vai. Ele foi eleito em que data? O seguinte, a mini reforma eleitoral estava sendo votada, o PT apresentou uma emenda falando o seguinte: político condenado por abuso em eleição fica inelegível por 8 anos a partir da sua condenação. Pega o caso do Bolsonaro. Por essa emenda, como ele foi condenado em junho de 2023, ele fica inelegível até junho de 2031. Portanto, ele só poderia concorrer à presidência em 2034, que é quando vai ter eleição. Aí, o que eles dizem? Esta emenda foi apresentada, foi acolhida, foi aprovada, foi votada, e depois, quando eles foram ver o texto publicado, tinha sido modificado. Modificado para dizer o quê? Que a pessoa fica inelegível a partir da data da eleição em que ela cometeu o abuso. Qual foi a data da eleição em que o Bolsonaro cometeu o abuso? Outubro de 2022. Portanto, em outubro de 2030, ele já poderia se eleger. Então, isso está dando uma briga... Ele se beneficiaria por um detalhe, né? A eleição nesse ano foi... no ano passado foi no dia 2, e a de 2030 já está marcada, se não me engano, para o dia 4. Então, se fosse o oposto, não daria. Mas sendo assim, daria. Do jeito que a emenda... O PT fez a emenda de propósito para o Bolsonaro ficar fora da eleição de 2030. Essa emenda foi aprovada. Foi lida e aprovada. E depois, quando o texto foi publicado, essa emenda já não estava mais lá. O que estava lá era uma conta, uma data, que permite que Bolsonaro se concorra em 2030. Então, isso está dando uma confusão muito grande. O Guilherme Boulos é um dos parlamentares que está no meio dessa confusão e dessa contestação, não o único, mas é o que vai aparecer aí falando, e ele vai apresentar uma questão de ordem, e ele me disse em on, outros falaram em off, mas ele falou: o texto lido e votado por nós não é o mesmo texto publicado depois.
Então, eles vão querer explicações. Eu conversei com o deputado Rubens Júnior, que é do PT do Maranhão, e ele era o relator, e ele falou, não teve nada disso, na verdade, essa emenda foi apresentada, mas aí as pessoas reclamaram, e ali mesmo no plenário eu consertei o texto. Os outros parlamentares falam que não, que o Rubens Júnior foi pressionado pelos bolsonaristas, pressionado pelo Arthur Lira, e fez essa modificação depois da votação. Quando o plenário já estava vazio, quando ninguém estava ouvindo, depois da votação ele veio e corrigiu. Eu conversei também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele dá a mesma explicação. Ele fala, não, essa mudança foi feita com a concordância de todos, porque havia um erro ali, um erro material ali no texto, por isso que foi modificado esse texto. Fato é, Megali, que o texto foi modificado, né? Então, hoje vai ter essa discussão no plenário da Câmara, porque os parlamentares do PT que apresentaram esse texto, do PSOL, querem que valha o texto votado, a emenda votada, que diz que ele não pode se candidatar em 2030. Então é pano para a manga para variar um pouco em torno dessa questão da inelegibilidade do Bolsonaro. O deputado do PT, o deputado que é o relator, né, ele me falou o seguinte, o deputado Rubens Júnior, ele falou, isso daí estão querendo achar pelo em ovo, porque na verdade o Bolsonaro está cheio de outras ações, ele vai ficar inelegível de qualquer forma. E aí disse ele, pelo principal voto de que ele não vai ter, pelo principal motivo de que ele não vai ter voto na urna e tal. Mas os outros parlamentares querem que essa emenda que foi votada volte a valer e fique lá inscrita no texto, né, Megali? Confusões do plenário da Câmara. Talvez seja uma discussão estéril, né? Porque é possível que venham novas condenações e novas sanções ao ex-presidente. Então é provável que essa não seja aquela que vai valer definitivamente até 2030. Mas até lá, haja confusão. E se for verdade que houve uma mudança... A que tá valendo é essa, né? A que tá valendo é essa. Se for verdade que houve uma mudança dolosa, é um novo golpe na praça, né? Eu não me lembro de alguém alterar um texto antes de ser publicado no Diário Oficial depois tem vários casos, Megali. Tem? Casos, você sabia? Uma vez eu não lembro exatamente qual era o artigo, mas quando foi votada a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso, eu me recordo que teve uma denúncia lá de mudança, e quando eu peguei o texto, não tinha assim computador, não tinha, e aí era tudo a caneta, sabe? Os textinhos acrescentados. Sabe aquele artigo, aquela vírgula que muda tudo? Aquela vírgulazinha que muda tudo, sabe? É 30 anos de vida ou 30 anos de trabalho, né? É 30 anos de trabalho ou 30 anos de contribuição? Então, e teve mudanças que foram denunciadas, isso não é nem inédito, né? Mas agora é uma mudança que chama muita atenção, porque envolve Jair Bolsonaro, envolve Eduardo Cunha, elegibilidade de Eduardo Cunha, envolve uma série de políticos aí. Então a confusão vai esquentar. Eu desconfio que o grupo do Eduardo Lira, do Arthur Lira, esse grupo mais do centro, vai prevalecer porque tem a maioria. Mas que vai ter chadeira, Megali. Tá bom.